a justiça, para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com aquilo que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, glórias te damos, Senhor. A tua igreja que se reúne aqui neste lugar, ela já prestou, ó Deus, a ti louvores, adorações de várias maneiras, através de cânticos, através das suas ofertas. Nós entramos em comunhão com o Senhor, com o teu corpo, ó Deus, que é a igreja, através da ceia. E é chegado, Senhor, o momento onde a tua palavra, ela é anunciada, ensinada, pregada, onde a verdade da tua palavra, ela vem ao nosso coração. Em outras palavras, é chegado o momento de ouvirmos o Senhor falar conosco. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, pela tua palavra. Prepara o nosso coração para a tua palavra. Ó Deus, faz assim com cada um de nós, que nós sejamos verdadeiramente ouvintes, como a tua palavra diz, quem tem ouvidos ouça, que nós possamos ter esses ouvidos para ouvir. E não é, Senhor, apenas um ouvir sons, mas compreender a palavra do Senhor que vai chegar ao nosso coração. Faz assim, Deus, para a glória do teu nome. Nos prepara, nos abençoa e fala ao nosso coração pela tua palavra. É isso que te pedimos e em Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, essa parábola, ela é uma parábola sobre se ter sabedoria para administrar os recursos ou os bens que Deus tem confiado em nossas mãos. A parábola que Jesus conta, ela não é ou não foi para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele lá, uma coisa estranha de se ouvir. Porque afinal de contas, para o mundo antigo, isso era muito comum. Homens que tinham bens, ele contratar administradores para administrar os seus bens. Isso era algo muito comum naquela época, que aliás ainda o é hoje, né? Homens que têm empresas multinacionais, ele contrata administradores para administrar o seu negócio. Isso é muito comum. E era muito comum naquela época. Então, eles não estranharam quando Jesus veio com essa parábola, onde um administrador estava cuidando dos bens de uma outra pessoa, de um senhor, e esses bens não eram dele, esses bens eram de outra pessoa. E aí, esse administrador aqui, ele estava sendo desonesto com o seu senhor. E por que ele estava sendo desonesto com o seu senhor? Porque ele estava pegando os bens que não era dele, que era do seu senhor, e estava gastando como? Como? Leia o texto. Versículo 1. Final do versículo 1, o que é que ele diz? Ele estava pegando os bens que não era dele, que era do seu senhor, e estava fazendo o quê? Ele estava desperdiçando. Aqui na minha tradução diz que ele estava esbanjando. Ele estava pegando o dinheiro que não era dele, os bens que não era dele, e estava usufruindo como se fosse dele, esbanjando e gastando. Ia chegar uma hora que esse senhor dele ia ficar como? Ia ficar sem dinheiro. Então, o Senhor chama ele para prestar contas, e aí diz que não vai mais querer ele como administrador.
Aí Jesus aqui dentro dessa parábola, porque como eu disse, a história não é nada estranha. Primeiro, se contratava pessoas para administrar bens, e segundo, se esse administrador fosse ruim, ele ia ser o quê? Demitido. Isso aqui é muito comum. E era muito comum. O que talvez causou espanto para eles, e que como consequência também para nós, é o desenrolar da coisa aqui. Porque aquele administrador que estava sendo desonesto com o seu senhor, porque estava esbanjando os bens que não era dele, ele vai ali por detrás, chama as pessoas que estavam devendo para o senhor dele, e aí diz: tu está devendo quanto? Eu estou devendo 100, coloca aí 50. Tu está devendo quanto? Eu estou devendo 100, coloca aí 80. E aí ele foi fazendo isso para quê? Para que ele, sabendo que iria ser demitido, né, ele diz isso aí no versículo 3, sabendo que ia ser demitido, ele faz isso para quê? Para que quando ele seja demitido, quando ele fosse demitido, ele pudesse ou ser contratado por esses homens, ou ser indicado por eles para outro tipo de administração, ou para administrar os bens de outra pessoa. Com certeza. A não ser que ele aprendesse a lição aqui, né? E aí deixasse de ser desonesto. Mas tudo isso aí ainda não é o ápice da coisa. O ápice, sabe o que é? É aquele senhor, daquele homem, que estava esbanjando os bens dele, e que agora estava fazendo uma trambicagem, né, num linguagem mais popular aqui, para se dar bem. Aí o senhor daquele homem, vendo o que ele fez, vendo todo o cambalacho que ele estava fazendo, fez o que com ele? Elogiou. Não é isso no versículo 8? Olha aí. Aquele senhor elogiou o administrador desonesto. E provavelmente isso foi algo que eles... Como assim? Que eles pensaram, como assim? E é algo que nós também pensamos. Espera aí, Jesus está elogiando aquele homem por ele ser desonesto? Se nós fizermos uma leitura rápida e descuidada, talvez a gente possa achar isso. Mas era isso que Jesus estava fazendo? Jesus estava elogiando a injustiça daquele homem, a desonestidade daquele homem? Era isso que ele estava fazendo? Era ou não? Era ou não, irmãos? Não. Claro que não. É óbvio que Jesus não estava elogiando a desonestidade. Jesus estava elogiando o que aqui naquele homem? O que aquele senhor, que representava aqui o próprio Jesus, estava elogiando naquele homem? Ele diz no texto. O que diz aí? Versículo 8. O senhor daquele homem elogiou a sua... O que diz o texto, irmãos? A sua astúcia. Não era o Chapolin, tá? Ele estava elogiando a astúcia. E o que é uma astúcia? É a sabedoria. Jesus não estava elogiando o fato dele ser desonesto. Jesus estava elogiando o fato dele ter usado a sua sabedoria, a sua inteligência. E isso, meus irmãos, é uma coisa que a gente faz. Por exemplo, eu acho que todos nós ficamos sabendo do assalto do Banco Central. Sim ou não? Sim. Quem não ficou sabendo, levanta a mão, só para me saber. O que eles fizeram? O Banco Central ficava depois de uma avenida muito larga e muito movimentada no centro de Fortaleza. E o banco ficava aqui, tem essa avenida movimentada, e numa rua depois, um quarteirão depois, eles cavaram um túnel, passando por baixo da terra, atravessando por baixo a avenida, saindo dentro do Banco Central.
E aí roubaram o banco. Agora, a pergunta que a gente faz é, como é que eles fizeram isso sem que o chão desabasse? E aí, quando a gente pensa nisso, o que é que a gente pensa? Rapaz, esses caras são inteligentes. E quando a gente fala isso, a gente está elogiando o roubo? Não. A gente está elogiando o fato deles terem sido inteligentes. Muito embora eles tenham usado essa inteligência para aquilo que é mal. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Ele não está elogiando a desonestidade. Ele está elogiando o fato dele ter sido sábio, astuto, esperto, inteligente. Mesmo que ele tenha usado essa inteligência para aquilo que é mal. Então a questão aqui é essa. E o que é que nós podemos aprender com isso? O que é que nós, servos de Deus, e que Jesus, consequentemente, estava tentando explicar, ensinar isso para os discípulos dele, e nós somos discípulos dele, o que que eles aprenderam e o que que nós podemos aprender? Primeiro, justamente essa questão da sabedoria. Essa é a primeira coisa que Jesus está ensinando os discípulos dele e, consequentemente, a nós. Nós precisamos, meus irmãos, ter sabedoria. Usar a sabedoria, especialmente para, por exemplo, tratar nossas coisas, nossas questões. Você já teve um conflito na sua família? Irmão com irmão, pai com mãe, mãe com filho. Você já teve? Alguém na sua família que teve conflitos? Você chamou eles para conversar e tentar resolver? Já conseguiu, já fez isso alguma vez? Quando a gente tenta fazer isso, o que que nós precisamos ter? Sabedoria. Então Jesus está elogiando a sabedoria daqueles homens e mostrando para os seus discípulos que os discípulos precisam ser astutos, sábios, para resolver as questões que nós temos. Nós temos questões que precisam ser resolvidas. Muitas delas de conflito, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, a gente tem. E a gente precisa usar dessa sabedoria para resolver esses conflitos. Só que o que Jesus está dizendo é que muitas vezes, e a gente vai ver isso que é o segundo ponto aqui, muitas vezes os servos dele, os filhos da luz, não têm essa sabedoria. Na hora de conflitos, muitas vezes se age de maneira truculenta, de maneira grosseira. Você vai resolver uma coisa com seu filho e você só grita, 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 grita. Ao invés de sentar com ele e conversar e resolver, e principalmente se esse filho já for adulto. Jesus está ensinando os seus discípulos a serem sábios no tratar. Sábios em resolver conflitos, sábios em administrar aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos para administrar. Meu irmão, a gente tem dificuldade de criar coisas. Olha, geralmente quando tem digamos assim, um evento diferente aqui na igreja, o que geralmente a gente faz aqui com as coisas? O que é? A gente decora. A gente tem dificuldade de criar decorações. De ter sabedoria para criar. De ter criatividade nas coisas. Tudo isso tem a ver com sabedoria. E o mais interessante é que às vezes a gente pode até dizer assim, mas eu não sei, mas eu não sou capaz, mas eu não tenho essa sabedoria. E aí Tiago vai dizer, você quer sabedoria? Peça a Deus. A questão é, a gente tem pedido sabedoria? Ou a gente fica só naquele negócio de dizer, eu não tenho sabedoria e fica por isso mesmo?
Jesus está, meus irmãos, ensinando os seus discípulos a questão deles saberem ter sabedoria, ou pelo menos buscar essa sabedoria e aplicar essa sabedoria. É incrível como nós temos dificuldade de criar, sabe o quê? Estratégia de evangelismo. E isso é interessante. Se a gente continuar lendo aqui o versículo 8, a gente vai ver Jesus dizer, né, que os filhos das trevas são mais astutos. Em outras palavras, eles são mais criativos. E aí eu estava pensando que às vezes uma pessoa ela vai fazer uma festa. E ele começa a criar meios para atrair o povo. É ou não é? É ou não é? Aí daqui a pouco você olha e vai começar a festa, aí está lotado de pessoas. Porque aquela pessoa, ela foi criativa em arrumar meios, estratégias para atrair pessoas. E nós temos dificuldade de criar estratégias para atrair as pessoas para Jesus. Obviamente, irmãos, a gente precisa atrair e criar estratégias sem, contudo, diminuir o evangelho. Óbvio que não. Mas a gente não tem feito absolutamente nada nesse sentido. De ter sabedoria para criar estratégias para atrair as pessoas a Jesus. Nós temos dificuldade, meu irmão, de compartilhar a nossa fé com as outras pessoas. Óbvio, meu irmão. Eu sei que tem gente que tem um dom natural para isso, né? Aquela pessoa que nunca viu a outra, mas daqui a pouco elas estão conversando, parece que já se conhecem há anos. Não tem esse tipo de pessoa? Geralmente essas pessoas elas têm dificuldade, elas têm facilidade de anunciar o evangelho. Mas a maioria de nós parece que falta essa sabedoria para comunicar isso, para compartilhar a fé com os outros. Você já esteve numa situação onde você quer evangelizar uma pessoa e você não sabe como introduz a conversa? Já teve uma situação dessa? Eu queria saber o que dizer para poder introduzir o evangelho, né? E eu olhando para Jesus, Jesus fazia isso com tanta naturalidade, tanta naturalidade. Uma das vezes que eu fico mais impressionado, onde Jesus introduz o evangelho com mais facilidade, é quando ele está conversando com a mulher samaritana. Como é que começa o diálogo dele lá com a mulher samaritana? Como é? Ele pede água. Aí qual é a hora que ele introduz o evangelho? Ele muda o foco da conversa e introduz o evangelho. Quando é? Hã? Ele diz assim, ó: se você soubesse quem está te pedindo água, era você que estaria me pedindo. Se você soubesse quem está te pedindo água, quem é que está te pedindo água, era você que pediria, e eu te daria água, e a fonte que jorraria de você seria uma fonte de água viva. E nessa hora a mulher faz o quê? O que ela diz? Me dá dessa água porque eu quero. Então ele introduz com muita naturalidade. Aí você imagina, você está na fila do pão, na padaria. Aí começa a conversar com alguém. Como é que você introduz o evangelho aí? Hã? Como é? Jesus é o pão da vida. O que eu estou querendo mostrar para todos nós, meus irmãos, inclusive para mim, é que a gente precisa dessa sabedoria que Jesus está ensinando aqui, para conseguir comunicar a fé. Jesus está elogiando aquele homem
por ele ser alguém astuto, alguém sábio, alguém inteligente. E isso é o que Jesus espera dos seus discípulos. Ah, mas eu não sou sábio. Peça a Deus. Tiago vai dizer isso várias vezes. Você quer sabedoria, peça a Deus. E ele vai dar a sabedoria. Mas o que não pode é nós continuarmos sem ter essa sabedoria, a qual Jesus está elogiando aqui. Então a gente precisa ser sábio para tratar as questões, para ser pessoas criativas, para criar estratégias, para comunicar fé. Tudo isso é necessário a gente ter essa sabedoria que vem do Senhor. Mas a segunda lição aqui, meus irmãos, ainda no versículo 8, é o seguinte. Leia comigo aí o versículo 8, por favor. Ele diz assim no versículo 8: aquele senhor elogiou o administrador injusto por ter procedido com astúcia. Aí ele diz: pois os filhos deste mundo são mais astutos para com sua geração do que os filhos da luz. Sabe o que Jesus está dizendo? Que muitas vezes os discípulos, os filhos da luz, eles agem com ingenuidade. E como é que eles agem com ingenuidade? Eles não usam de sabedoria. Eles não valorizam as coisas de Deus. Eles não planejam as coisas que envolvem a Deus e a sua igreja. Eles não refletem naquilo que aprendem. Meu irmão, eu acho isso incrível. Você já fez um curso? Sim ou não? Você fez esse curso para quê? Só para aprender? Eu aprendi isso aqui e pronto, é isso? Para colocar em prática, não é? Alguém faz um curso de eletricista, então ele vai querer fazer o quê? Mexer com eletricidade, e ele vai tentar colocar isso em prática, é ou não é? Faz um curso de corte e costura, ele vai tentar colocar em prática. Tudo que a gente aprende, assim, a gente aprende para colocar em prática. E o que me deixa impressionado é que nós, vez após vez, domingo após domingo, quarta após quarta, a gente está aqui sempre aprendendo. E para quê? E para quê? A gente tem colocado realmente em prática aquilo que a gente escuta aqui? A gente tem saído daqui, ido para casa e ficar refletindo naquilo que a gente ouviu durante a mensagem, durante a pregação? Ou a gente escuta aqui e quando sai daquela porta já não sabe mais nem qual era o versículo? A gente não valoriza as coisas do reino e isso é ingenuidade. É ingênuo da nossa parte. Porque qualquer coisa que a gente aprenda aí fora e coloque em prática, um dia vai ficar aqui, meu irmão. Mas as coisas que a gente aprende espiritualmente falando, elas vão para a eternidade com a gente. E nós valorizamos muito mais as coisas daqui do que as coisas de lá. E isso é ser ingênuo. Isso não é ser sábio. Aí ele está dizendo, os filhos das trevas são mais sábios, astutos, do que os filhos da luz. Eles planejam, eles projetam. Meu irmão, parece que tudo que a gente faz para a igreja, a gente faz assim, ó, se der certo. A gente não se planeja. A gente não se planeja para estar. Se der certo eu vou estar lá. Isso não é ser sábio. Quem de nós aqui se planejou para estar aqui hoje? Se planejou, passou o dia pensando em estar aqui. Fez com que o seu dia terminasse justamente com estar aqui. Ou simplesmente a gente estava em casa e não sabia se, não tinha certeza se vinha.
E aí, se der certo, eu vou. Mas é incrível que com relação a qualquer coisa lá fora, a gente se planeja. Quer ver uma coisa? Você já fez um aniversário? Uma festa de aniversário? Você já fez? Sim ou não, meus irmãos? Vocês estão me ouvindo, me entendendo? Está todo mundo assim, né? Com a tristeza. Se você já fez uma festa de aniversário, qual é a primeira coisa que tu faz numa festa de aniversário? Não. Isso. A primeira coisa que tu faz para planejar uma festa de aniversário é uma lista. Porque baseado na quantidade de pessoas, tu vai saber qual o tamanho do espaço que tu vai precisar, tu vai saber quanto de comida tu vai ter que comprar e gastar, não é não? E o que é que se chama isso? É planejamento. Mas é incrível que uma igreja do Senhor, ela não se planeja nem para ofertar. Ela não se planeja nem para ofertar a Deus. Ela recebe o salário, gasta, e no final das contas ela diz, vixe, não sobrou nada. É igual a história daquela criancinha, né? Que o pai deu 2 moedas para ela. Uma era para ela ofertar e a outra era dela. Você conhece essa história? O pai deu 2 moedas para a criança, uma era dela e a outra era para ela ofertar. Aí no caminho ela derrubou uma e aí caiu dentro do bueiro. Aí ela disse, vixe, lá foi a do Senhor. Assim é a gente, meu irmão. A gente não se planeja nem para ofertar. Mas quando se trata das coisas de fora, das coisas do mundo, a gente se planeja bem direitinho. A gente se planeja para viajar. Tudo a gente faz bem certinho, mas quando chega nas coisas de Deus, a gente parece que faz de qualquer jeito. E isso, meu irmão, não é ser sábio. Muitas vezes a gente está aqui e nem parece que está aqui. Está aqui, a mente está sei lá onde. E provavelmente isso acontece porque a gente não se planejou para estar aqui, que a gente não pensava em estar aqui. Então Jesus está aqui justamente dizendo isso. Olha, como é que pode? Obviamente estou parafraseando Jesus, né? Como é que pode? Os filhos das trevas muitas vezes são mais astutos, se planejam mais, dão mais valor às coisas de fora, do que os filhos da luz se planejam e dão valor às coisas espirituais de Deus. Por isso ele está elogiando aqui a sabedoria, a astúcia daquele homem. Muito embora ele tenha usado sua astúcia e sabedoria para aquilo que é mal. Mas se todos nós usássemos a sabedoria em prol do reino de Deus, meu irmão, a igreja do Senhor era diferente. A igreja do Senhor era muito diferente. É incrível. Alguém disse certa vez, falando sobre o islamismo, que eles têm a fé certa no Deus errado. Porque você se explodiria por Deus? Sim ou não? É disso que se trata. Não de se explodir, mas de dar a vida pelo nosso Senhor. Porque se nós estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele, meu irmão, nós iremos buscar essa sabedoria, para que a gente não seja ingênuo e valorize as coisas erradas, ao invés de valorizarmos aquilo que é espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E a terceira lição está aqui no versículo 9. Ele diz assim,
E eu vos digo ainda: fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando essa vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Irmãos, esse é um texto, um dos versículos bem difíceis da Escritura. Porque tem várias questões aqui, né? Mas, porque Jesus, ele está contando uma parábola de alguém que estava administrando bens, e que no final das contas, aqui no final do versículo 9, ele vai ser recebido aonde? Não, no final do versículo 9. Vai ser recebido no céu, tabernáculo eterno. Não é? Então, olha o que ele diz no começo, ó, fazeis amigos por meio das riquezas injustas. Então parece que ele está comprando esses amigos, e que ao comprar esses amigos, ele vai comprar sua entrada no céu. Se nós olharmos friamente, parece que ele está dizendo isso. Mas é isso que ele está dizendo? Então é um texto muito difícil. Eu vou começar tentando explicar aqui o que é que significa riquezas da injustiça. A ideia de riquezas da injustiça nada mais é do que as riquezas desse mundo. Porque preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você tiver R$1 no seu bolso, R$2, agora nesse exato momento, quem te garante que esses R$2 não já passaram pela mão de um traficante? Quem te garante que o dinheiro que está no teu bolso não já foi usado para pagar outra pessoa para matar outra? Porque o dinheiro, ele circula. Então, de alguma maneira, esse dinheiro, ele é o dinheiro da injustiça, porque ele é um dinheiro que está no mundo. Então, nada mais é, aqui, o que ele está dizendo, riqueza da injustiça, nada mais é do que as riquezas que há no mundo, porque uma hora ou outra ela vai passar pela mão de alguém que vai cometer uma injustiça. Primeiramente, é isso que eu queria explicar. A segunda coisa aqui, o que ele está querendo dizer, fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, o que seria isso? Seria você usar esse dinheiro, que é um dinheiro que corre aqui, que é os bens que correm aqui, para, em benefício, eu estou tentando lembrar a palavra, não vem na minha mente, em investimento, na vida espiritual de outras pessoas. Você usar os seus recursos para que outras pessoas possam vir a conhecer a Jesus e entrar nos tabernáculos eternos. Eu quero que você note aqui que quando ele diz isso aqui, não é o dinheiro que ele gasta que garante ele lá, não. Ele simplesmente está dizendo, olha, fazei amigos por meio dessas riquezas, para que quando você chegar lá, eles te recebam. Ele não está dizendo que é o dinheiro gasto que vai garantir a entrada. Ele só está dizendo, olha, pega esse dinheiro, que é um dinheiro da injustiça, ou seja, é os recursos do mundo, e invista para que essas pessoas, em quem você investir, seja em evangelismo, seja em discipulado, quando chegar lá, se elas forem primeiro de que você, elas te recebam lá. Você entendeu? Use os teus bens em benefício do reino de Deus. Você imagina você usar o teu dinheiro, os teus recursos, e alguém se converte, e essa pessoa morre, e ela sabe que o evangelho chegou até ela, porque você investiu recursos financeiros nisso. E aí quando você chegar lá, não porque você investiu dinheiro, obviamente, mas porque Jesus te salvou. E aí você é recebido justamente por essa pessoa
que se converteu, porque o evangelho chegou até ela, por causa dos recursos investidos por você. Ela vai dizer obrigado. Porque se você não tivesse investido nisso, talvez o evangelho nunca tivesse sido pregado a mim. E porque você investiu, ele foi em função do reino de Deus. Coopere, oferte, seja benevolente. Tudo isso para que o evangelho expanda, cresça e alcance outras pessoas. E se essas pessoas chegarem lá antes de nós, quando nós chegarmos lá, elas nos receberão, juntamente com o nosso Senhor. Fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Esse texto é bem difícil. Bem difícil. Mas aqui, como eu disse, ele não está, obviamente, comprando a salvação dele. Na verdade, o que ele está falando aqui, o que Jesus está falando, é exatamente o que Tiago vai falar lá na frente. Você tem fé? Você tem fé? A fé precisa demonstrar obras. Não é a obras que demonstram fé. A nossa fé demonstra as obras. O fato de nós termos fé, como consequência, gera obras em nós. E essas obras aqui, nesse contexto, elas são recursos. Elas são investimento dos nossos recursos no reino de Deus. Amém? Ele vai concluir dos versículos 10 a 13 dizendo o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Pouco aqui está relacionado às riquezas dessa terra. Muito aqui está relacionado às coisas espirituais. Então, em outras palavras, aquele que é fiel nas coisas materiais, é fiel nas... Irmãos, vocês estão aqui? Vocês estão me ouvindo? O pouco aqui, aquele que é fiel no pouco, o pouco aqui diz respeito às coisas materiais. Aquele que é fiel no muito, o muito aqui diz respeito às coisas espirituais. Eu falei a mesma coisa, foi? Espiritual. Mais uma vez, o pouco aqui diz respeito às coisas materiais. O muito aqui diz respeito às coisas espirituais. Então ele está dizendo: aquele que é fiel no pouco, nas coisas materiais, também é fiel no muito, nas coisas espirituais. Então, se alguém é fiel nas coisas materiais, logo ele vai ser fiel nas espirituais. E aí o contrário também. Aquele que é infiel no pouco, nas coisas materiais, ele vai ser infiel nas coisas espirituais. Se você não consegue administrar bem os seus bens a ponto de conseguir ofertar ao Senhor, muito provavelmente você não vai ser fiel na sua vida espiritual. Porque você não consegue administrar as coisas pequenas dessa terra. Quanto mais as coisas grandes espiritualmente falando. E aí ele continua, versículo 11. Ora, se vocês não fostes fiéis nas riquezas injustas, ou seja, quais são as riquezas injustas? As coisas dessa terra. Se vocês não foram fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Quem é que vai colocar em tuas mãos coisas espirituais para você administrar, como por exemplo a tua própria vida? Se tu não consegue administrar nem as coisas materiais. Versículo 12. E não vos fostes fiéis com o que é alheio. E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Por que ele está dizendo o que é alheio? Porque os bens e recursos que nós temos, eles não são nossos.
Nós somos apenas administradores. E quem é o Senhor que deu esses recursos para nós administrarmos? É Deus. E aí nós podemos ser administradores maus, esbanjando, ou nós podemos ser astutos e administrarmos aquilo que o Senhor nos deu de maneira sábia. É incrível, irmãos, mas nós não conseguimos nem sequer administrar os nossos salários. Se a gente fizer uma pesquisa na igreja, eu vou ser bonzinho aqui. 70% da igreja está endividada por não saber administrar o que ganha. Ganha 1.000 e gasta 3. Como é que nós vamos conseguir administrar coisas espirituais se a gente não sabe administrar nenhum material? É isso que Jesus está ensinando para eles. E consequentemente para nós. Aí ele termina no versículo 13. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas. Nós somos discípulos de Jesus. E portanto, nós não podemos ser ingênuos. Nós precisamos ser sábios para poder administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Seja recursos financeiros, como bens, salário, dinheiro, enfim. Seja a nossa família, seja os nossos filhos, seja o nosso trabalho, seja a nossa vida espiritual. Que a gente valorize o que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa para nós não são bens materiais, mas a nossa vida espiritual. E que a gente use os nossos recursos materiais em benefício, em prol desse reino de Deus. E assim, irmãos, nós estaremos agindo com sabedoria, sem ingenuidade, e administrando bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Sejam sábios, sejam astutos, não sejam ingênuos, e administre bem o que o Senhor tem colocado sobre sua responsabilidade. É isso que eu chamo todos nós a fazermos. Aplique isso na sua vida. Seja sábio no seu trabalho, seja sábio na sua família, seja sábio na sua vizinhança. Não seja ingênuo no seu trabalho, não seja ingênuo na sua família, não seja ingênuo na igreja, não seja ingênuo na vizinhança. Pelo contrário, administre bem e administre com sabedoria. Que o Senhor Jesus seja louvado em nossas vidas. Não saia daqui, meu irmão, sem meditar sobre isso e colocar tudo isso em prática. Porque isso é sábio. Isso é não ser ingênuo. Fique de pé aí no seu lugar. Vamos orar. Senhor, se algum de nós tem sido, ó Deus, ingênuo, ou não tem agido em nossas vidas, em alguma área que seja, com sabedoria, Senhor, em primeiro lugar, eu te peço que o Senhor nos perdoe. Se temos usado mal o nosso dinheiro, os nossos recursos, se não temos sido sábios o suficiente para administrar, seja os recursos materiais, como também os espirituais, Pai, perdoa-nos.
Perdoa a nossa falta de disciplina. Perdoa, Senhor, a nossa falta de autocontrole, que muitas vezes nos impulsiona a adquirir coisas das quais a gente nem precisa. E, consequentemente, adquirindo dívidas, ó Deus, que são desnecessárias. Ajuda, Senhor, a tua igreja a que possa administrar bem os recursos aos quais o Senhor tem confiado em nossas mãos. E que esses recursos possam ser investidos, ó Deus, no teu reino, para a honra e glória tua, Senhor. Para que o teu evangelho cresça e se expanda. Nos dá sabedoria, Deus, para criarmos estratégias para evangelizar, para propagar o teu evangelho, propagar o teu reino. Faz com que a tua igreja seja sábia, para que assim, ó Deus, sendo fiéis no pouco, possamos ser fiéis no muito. Sendo fiéis nas coisas materiais, possamos ser fiéis nas espirituais. Abençoa cada um de nós, ó Deus, nos perdoa, nos lava e nos restaura. Não apenas nos perdoa, nos restaura, para que a gente nunca mais viva uma vida sem sabedoria. Viva uma vida com ingenuidade, valorizando, ó Deus, a coisa errada. Mas nós devemos valorizar tudo que vem do Senhor. As coisas espirituais, a igreja do Senhor, tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está aqui neste lugar. Cada um que ouviu essa palavra. Deus, em nome de Jesus, coloca em seus corações essa palavra. Que eles possam, Senhor, sair daqui, lembrando de tudo que foi falado e meditando, ó Deus, na palavra do Senhor. Leva-nos em paz para as nossas casas, protege-nos, ó Deus, no caminho de volta, que nenhum mal nos aconteça, e muito obrigado por esse culto. Do fundo do nosso coração, Senhor, nós queremos te pedir, esperamos de verdade, que esse culto seja agradável, tenha sido agradável ao Senhor. Ouve as nossas orações, Pai, e abençoa as nossas vidas. É isso que eu te peço, é isso que eu rogo, e é isso que desde já eu te agradeço. No nome santo de Jesus, amém, e louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.